Eclesiastes 3, do verso 1 ao verso 8. Assim diz a palavra do Senhor: tempo para tudo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Oremos. Ó Deus amado, grandioso, que resolveu nos resgatar do império das trevas, através do seu Filho Jesus Cristo, nos trouxe para a tua família e nos instrui agora por meio da tua palavra. Fala com teu Santo Espírito ao nosso coração. Nos ajude, Deus, não somente a ouvir a tua palavra, guardá-la aqui dentro, mas principalmente praticá-la. Nós rogamos assim, no nome de Jesus. Amém. Semana passada, o reverendo Felipe falou sobre a questão do trabalho, o cuidado que nós devemos ter com as horas dedicadas à nossa profissão. E agora, o texto que se segue de Eclesiastes é exatamente sobre o tempo. Essa palavra se repete enfaticamente aqui nesse texto. Há tempo para tudo, tempo de uma coisa, tempo de outra. E eu estava pensando em propor para o conselho da igreja uma viagem de toda a igreja para Vênus. Por uma razão simples. Eu descobri um dado interessante. Vênus é o dia em Vênus é 243 vezes maior de duração do que o dia na Terra. Sabe quantas horas isso dá? 5.832. Quem está precisando de ir para Vênus? Um dia com 5.832 horas, um dia, daria para fazer tanta coisa, né? Quem trouxe esse dado foi a revista Época, do dia 25 de fevereiro desse ano. Na capa, foi matéria de capa: não estresse, você tem mais tempo do que pensa. E está falando sobre o lançamento de um livro de uma escritora chamada Laura Van Der Kam. O título do livro é 168 horas, e ali ela dá uma dica. Ela fala que, em vez de nós planejarmos o dia, nós conseguiríamos desenvolver melhor e distribuir melhor as nossas atividades dentro da semana. E ela faz então uma proposta que, em vez de você organizar as suas 24 horas, organize as suas 168 horas, ou seja, as horas da semana, priorizando dentro dessa semana quais são as suas principais atividades e depois colocando aquelas que são secundárias, que não são tão importantes, num segundo plano. Mas essa matéria nos chama muita atenção, porque hoje nós vivemos numa geração que diz não ter tanto tempo. E é curioso, porque o dia sempre teve 24 horas, mas nós entramos numa rotina, nós fizemos da nossa vida uma agenda, ou colocamos na nossa vida uma agenda com tantos compromissos ou com tantas responsabilidades, que às vezes nós temos a impressão de que 24 horas realmente está muito pouco. Tempo é um assunto que vai além do relógio. Por exemplo, você pode estar aqui agora, mas a sua mente estar no passado, pensando em alguma coisa que aconteceu, ou no futuro, planejando algo que essa semana você precisa executar. Olha que coisa interessante, nem sempre nós estamos vivendo o horário do nosso relógio. Você pode estar com a sua mente vivendo tempos diferentes do tempo presente. Isso é fantástico. Mas ao mesmo tempo pode atrapalhar a nossa vida. Muitos vivem disfunções temporais. Algumas pessoas, algumas crianças hoje, nós podemos detectar nelas uma maturidade precoce. Criança que não está vivendo a infância, mas criança que tem traços de adulto,
ou que têm traços de adolescentes. Adolescência prolongada. Muitas reportagens, muitas matérias, muitos trabalhos científicos têm sido produzidos nessa geração a respeito de uma adolescência prolongada que vai até os 40 anos. Pessoas que não querem assumir compromissos mais complexos na vida e acabam vivendo na dependência dos pais e vivendo na casa dos pais aos 20, aos 30, aos 40. Nós temos também a síndrome do Peter Pan, adultos que são infantilizados, que não conseguem montar na sua estrutura individual, de pessoa, maturidade. Então vive uma infância sempre, né? Nós temos aquelas pessoas que estão presas no passado, pessoas que estão presas nas coisas boas que aconteceram no passado, e essas são chamadas as saudosistas. Vocês já encontraram com pessoas assim? Lá atrás foi bem melhor. Mas a mocidade da igreja na minha época. Nossa, a UPA da minha igreja, o departamento infantil quando eu era criança, a vida que eu levava no campo com a minha família. Ou seja, pessoas que olham para trás e elas sempre comparam o presente, colocando o presente aquém daquilo que elas viveram lá atrás. Mas tem pessoas também que estão presas no passado por traumas. Traumas que afetam profundamente o presente e elas não conseguem desvencilhar desses traumas. Isso acaba trazendo uma sobrecarga, um peso para os seus corações. E tem pessoas que antecipam o futuro. São chamadas as ansiosas. São aquelas pessoas que tentam imaginar uma possibilidade futura, seja ela de sucesso, seja ela trágica, e eles querem trazer o futuro para o presente e acaba acumulando, porque você tem que cuidar das coisas do presente, você tenta trazer o futuro para o presente, você tem uma sobrecarga no presente. E Jesus Cristo fala sobre essas pessoas. Ele diz: olha, não preocupe com o futuro, você não tem controle de nada, descanse em mim. Mas eu quero falar de outro assunto, apesar dessas pinceladas sobre as variações que nós podemos ter na nossa alma sobre o tempo. Eu quero convidar você para aproveitar o tempo. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo. Por uma razão muito simples. O tempo não para. O tempo não para. Aproveite o seu momento. Concentra naquilo que você está vivendo agora. E eu quero dizer para você uma coisa importantíssima. Agora nós estamos diante do trono de Deus como comunidade, adorando o seu santo nome. E não tem coisa melhor para fazermos durante a semana do que isso. Coloque o seu domingo sempre nessa posição. É o dia de você encontrar com Deus e com o seu povo para celebrar aquilo que acabamos de fazer, a vitória de Cristo sobre a morte. Aproveite o tempo para valorizar. Cada minuto é importante. Primeiro, priorizar o que é essencial. Priorize o que é essencial. Tem uma frase, eu não me lembro o autor, eu vou colocar autor desconhecido, que diz o seguinte: priorize a prioridade que você vai ganhar o que é secundário. Priorize o que é secundário e você vai perder tanto o que é prioritário quanto o que é secundário. Se você priorizar o que é secundário na sua vida, você vai perder os dois. Mas se você priorizar o que é prioridade, você ganha os dois. Precisamos estabelecer na nossa vida o que realmente tem valor para nós. Porque se nós não fizermos isso, nós viveremos dias atropelados, misturando o que é essencial, o que não é essencial, às vezes dando mais valor ao que não é essencial, sem nem perceber. Precisamos então de organizar a nossa vida. Olha o que diz o texto, versículo 1, ele está dizendo que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Sabe o que Salomão está querendo dizer com esse versículo? Ele está querendo dizer que Deus criou o dia para o homem com 24 horas, e essas 24 horas são suficientes para o homem viver o máximo da vida. Nós não precisamos de mais do que 24 horas. Deus, o Criador de todas as coisas, quando Ele pensou no tempo, quando Ele pensou naquilo que era necessário para o nosso dia, Ele estabeleceu 24 horas. Então, existe aí
um limite de horas que nós temos para viver, que foi dado por Deus, e se Deus foi o criador disso, então isso é perfeito. Se não está dando para nós as 24 horas, certamente o problema não está em Deus, e o problema não está naquilo que Ele criou, mas o problema está na nossa agenda, na nossa agenda. Precisamos então checar a nossa agenda e identificar aonde eu tenho investido o meu tempo. Será que eu tenho colocado as minhas horas, os meus minutos e segundos naquilo que realmente vale a pena? Aprenda uma coisa, algo difícil, e que ao longo da vida nós vamos aprendendo a fazer, que é dizer não. Isso também está na revista Época, a autora do livro, ela fala sobre isso. Como é difícil dizer não. E dizer não para coisas boas, coisas que você até queria participar, estar, mas se você não aprende a dizer não, a colocar limites nos seus compromissos, você vai viver uma vida frenética, maluca, vai às vezes priorizar alguma coisa que não deveria estar na lista do que é mais importante na sua vida, e às vezes o que é mais importante vai ser prejudicado. Precisamos aprender a dizer não. E vou dizer mais, até para os trabalhos da igreja. Até para os trabalhos da igreja. Eu falo isso não para aqueles que estão sem trabalhar na igreja. Você que está sem trabalhar na igreja, pode ter certeza que tem alguém sobrecarregado. Tem alguém sobrecarregado. Tem alguém fazendo o serviço que era seu, que é seu, no departamento infantil, às vezes na mocidade, às vezes em algum ministério. Então, você que não está envolvido em alguma atividade, envolva. Por quê? Para você tirar o sobrepeso que está sobre aqueles que estão fazendo mais do que deveria. Você que está trabalhando, envolvido, até mesmo na igreja, com compromissos que têm prejudicado outros setores da sua vida, que são prioridades, você precisa sentar com o seu pastor, no caso o Felipe, reverendo, e dizer para ele: reverendo, eu preciso diminuir a minha carga, porque está sobrecarregado. Mas é claro que a igreja não sobrecarrega a vida de ninguém. Os nossos compromissos mais pesados, eles não estão aqui dentro. Os nossos compromissos mais pesados estão lá fora. Nós precisamos, irmãos, estabelecer isso como meta na nossa vida. Organizar. O nosso Deus é um Deus organizado. Leia a Bíblia, procurando enxergar a organização de Deus. O nosso Deus é um Deus que Ele elabora estratégias em tudo que Ele faz. Quando Deus cria o mundo, você percebe ali na criação o quanto Deus é organizado. Quando Deus elabora o plano de salvação, até chegar em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, você percebe um plano de Deus que ele é passo a passo executado de maneira maravilhosa. Precisamos aprender isso com Deus. Precisamos olhar para o nosso Senhor, precisamos olhar para aquele que é o autor da nossa vida, aquele que é o nosso Criador, e aprender com Ele a sermos organizados. Nós temos uma vida para viver. Essa vida tem coisas preciosas, valorosas para nós saborearmos, mas para isso você precisa se organizar. Para isso você precisa pegar a sua agenda semanal, dar uma olhada e ver quais são as coisas que eu não posso abrir mão delas. E aquelas que eu posso abrir mão delas, abra mão, abra mão. Seja disciplinado. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades que nós temos. Disciplina para cumprir aquilo que nós planejamos. Cheque o propósito da sua ação. Por que você está fazendo aquilo? Qual é a sua intenção em executar aquela determinada tarefa? Para que você gasta tantas horas na frente da TV assistindo um programa que não vai te levar em nada? Qual é o ganho que você tem quando você fica horas e horas e horas e horas conversando em alguma dessas comunicações virtuais que nós temos aí espalhadas entre adolescentes, jovens e adultos também? O quanto vale a pena o tempo que você fica envolvido nessas coisas e que proveito você tem? Qual a vantagem? Qual o ganho que você está tendo? Estabeleça as prioridades de Deus para a sua vida. Meus amados, Deus é o nosso Criador. E se Ele não for a nossa prioridade absoluta, se conversar com Ele, se entrar na presença dEle para entender como o nosso tempo deve ser
como nós devemos gastar o nosso tempo, se isso não for prioridade. Se Ele não nos ensinar isso, não tem quem nos ensine. Precisamos todos os dias colocar a nossa vida diante de Deus. Separe um tempo na sua agenda para isso. Isso sem dúvida é algo elementar, essencial, prioritário. Separe um tempo na sua agenda diária e peça a Deus para te ajudar a organizar o tempo daquele dia, o tempo da semana, e certamente, com a orientação de Deus, você vai ver o quanto vai melhorar a sua qualidade de vida diante de tanta coisa que você tem para fazer. Isso vai também diminuir radicalmente o seu nível de ansiedade e de preocupação. Para valorizar cada minuto, é importante nós priorizarmos o que é essencial, mas também, em segundo lugar, é importante entender a dinâmica da vida. Nossa vida é dinâmica, nossa vida não é estática. O que você viveu a semana passada, você não vai viver nunca mais, nunca mais. Quem foi na célula na semana passada, experimentou uma comunhão daquela semana, que quem não foi não experimentará mais. Então vá à célula essa semana, para você experimentar uma comunhão entre os irmãos, que na outra semana já vai ser outra diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que aproveite o seu momento, hoje, agora. Aproveite aquilo que a igreja oferece para você e para a sua família, hoje, agora. Se tem paradinha legal para o CP, traga o seu filho para a paradinha legal, porque esse tempo da vida dele vai passar, e vai chegar uma hora que ele não tem idade mais para a paradinha legal. Se o seu filho está na adolescência, traga o seu filho para o point da UPA com alegria e prazer, porque fique tranquilo, a adolescência dele vai passar. Calma, vai passar. E você vai sentir saudade. Se você é jovem, aproveite a UMP. Eu não sei quando nós vamos organizar um outro luau, sábado, no lago, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aproveite esse luau. Aproveite cada momento da sua vida, aproveite aquilo que o GAP te oferece, que os casais te oferecem, o que a igreja te oferece para você crescer e amadurecer na sua fé, porque esses eventos, eles passam e não voltam, eles não voltam. A aula que você perdeu hoje de manhã de escola dominical, você perdeu. E a gente está tentando, nós estamos tentando segurar essas coisas, né? Não, grava a aula que eu assisto num outro horário. Às vezes a gente não consegue assistir aquilo. Então, irmãos, aproveite o seu presente, aproveite o seu momento, aproveite o seu time profissional, aproveite a sua vida estudantil, colegial, na faculdade, aproveite o presente, concentre-se no presente e deleite-se no presente, porque a vida, ela é dinâmica. Atente-se, versículo 2, parte B, atente-se para as estações da vida. Eu me lembro da igreja de onde vim, tinha um sujeito que plantava soja, talvez era o meu membro que vivia as maiores emoções, porque quem planta não pode perder o tempo, quem planta tem que ser exato, e o curioso é que as estações não estão tão exatas, né? Então, era um drama, era um envolvimento que ele precisava ter com Deus, a intimidade dele com Deus era uma constante, porque uma vez que ele estava dentro da estação, ele tinha que lançar a semente, mas a chuva tinha que cair. Ele dependia da chuva. E ele precisava orar rogando a Deus para que mandasse chuva, porque senão ele teria um prejuízo enorme. Então, todo ano, na época de plantar, ele não podia deixar passar aquele tempo. Nós precisamos trazer esses ensinamentos para a nossa vida. Aproveite o seu momento de plantar. Aproveite a estação. Aproveite as oportunidades que a vida tem te dado. Agarre-as com todas as forças. É tempo de plantar? Plante. É tempo de colher? Colha. O que não pode acontecer é você querer plantar numa hora que é hora de colher. Irmãos, nós temos momentos estabelecidos na nossa vida. Se você é um adolescente, viva a sua adolescência com o máximo de intensidade, porque vai chegar o dia em que você será jovem, e nesse momento de juventude não dá para viver mais a adolescência, você tem que ter os compromissos de um jovem, e assim em todas as fases da vida. Aproveite a estação, aproveite
o momento que Deus tem dado para você e viva-o com o máximo de intensidade, buscando sempre a orientação dele. A vida é dinâmica. Cuidado então com as edificações. O texto fala que há tempo de edificarmos e tempo de derribar. Eu vi uma vez uma entrevista e alguém dizendo o quanto de casais que se divorciam quando resolvem construir a casa própria. Os conflitos que a construção gera no casamento, que às vezes culmina no divórcio. Muito cuidado então, irmãos, quando vocês forem pensar em construir uma casa, que isso pode trazer problemas tensos para a relação. Muito cuidado. Que cuidado devemos ter? Fazer a conta. Não acredite nas contas que às vezes os arquitetos e os engenheiros nos passam com todo respeito. Porque geralmente é um pouco mais caro do que aquilo que eles falam, e não só porque eles erram, eles não erram às vezes. Às vezes o que acontece é que nós planejamos uma coisa e depois queremos outra. E isso acontece mais com os homens ou com as mulheres esse processo? Mais com as mulheres, né? Porque sai sempre uma louça melhor do que aquela que foi planejada lá atrás, um piso que ela não tinha visto na loja. E que na hora de ir lá buscar o piso saltou aos seus olhos. E a gente percebe que muitos e muitos conflitos conjugais eles acontecem nessa época. E outras situações também comuns nessa época de edificar as casas é quando o dinheiro não é suficiente e às vezes compromete o orçamento da família e gera também uma crise financeira. Por isso, quando você for construir, calcule bem. Quando você for construir, escolha logo tudo o que você quer antes, para que você evite esses conflitos. Há tempo de edificar, porque há tempo também de derribar. Há tempo de nós, às vezes, destruirmos aquilo que foi edificado. Isso é importante. É importante. Importante porque quando nós edificamos alguma coisa e chega o momento daquilo ser destruído, aquilo precisa ser destruído para que tenhamos condições de edificar algo melhor. Algo melhor. A vida é dinâmica. Nós não ganhamos sempre. Precisamos aprender com os jogadores. O jogador ele precisa aprender a ganhar, lutar pela vitória, mas ele sabe que no caminho dele, ele também vai encontrar derrotas, perdas. E é isso que Salomão está nos ensinando. Nós precisamos edificar, nós precisamos construir, aproveitar as estações, precisamos, versículo 4, aprender a celebrar as alegrias da vida. Meus irmãos, nós somos o povo que mais tem razões para celebrar a vida. Nós somos o povo que deve, sim, sempre fazer festas. E quando eu digo festas, necessariamente não são grandes eventos, mas nós temos motivos e mais motivos para celebrarmos a vitória que nos foi dada em Cristo Jesus por meio da sua morte e ressurreição. Celebre os momentos bons da vida. Se você está com saúde, se a sua família está bem, se os seus irmãos também estão com saúde, se a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta está num momento favorável, aproveite esse momento. Reúna os seus irmãos, reúna os seus filhos, reúna a família, celebre o momento que está tudo bem. Salomão, ele está mostrando para nós que o livro que foi escrito, que às vezes tem um tom um pouco deprimente, né? Dá aquela ideia de que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Muito pelo contrário. O que Salomão está nos ensinando é que nós precisamos, e o capítulo 3 vai deixar isso muito claro, esse texto que lemos, nós precisamos aproveitar os momentos, as oportunidades, o tempo que estamos vivendo no presente. Aproveite. Se Deus te deu oportunidade de viajar, viaje. Se Deus te deu oportunidade de reunir os amigos, reúna. Se Deus te deu a oportunidade de estar com a família, almoçando todos os domingos, você, seus filhos, todos juntos, faça isso. Aproveite o tempo que Deus tem derramado alegria sobre o seu coração, sobre a sua vida. Sorria. E o texto vai dizer mais, sorria. Mas diante das grandes conquistas, dance de alegria. É isso que o versículo de número 4 nos ensina.
Existe tempo de chorar e existe tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria aqui, irmãos. Uma melhor tradução é dançar de alegria mesmo. É festejar, é celebrar, é regozijar nas dádivas, nas bênçãos, no cuidado, no sustento, no suprimento que Deus tem derramado sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Não perca tempo, não fique lamentando quando tudo está indo bem. Aproveite o tempo que tudo está indo bem, por uma razão simples. O dia mau vai chegar. E no dia mau a gente chora. Por isso nós temos que aproveitar quando as coisas estão bem. Homens, maridos, promovam dias de alegria para suas esposas. O que elas gostam? É jantar fora? Leve-as para jantar fora. Flores? Leve flores. Faça o que elas gostam. Maridos, façam isso. Esposas, do que seu marido gosta? Promova para ele aquilo que traz alegria, prazer ao seu coração. O que seus filhos gostam? Você tem condições no momento de promover para os seus filhos aquilo que eles tanto gostam? Faça isso. Faça isso, claro que dentro das suas limitações, dentro das suas condições, mas celebre a família, celebre a vida, celebre a presença de Deus, porque o dia mau, ele vai chegar. Todos nós passaremos por situações difíceis, e aí quando esses momentos chegarem nas nossas vidas, aí sim, pode chorar, pode chorar. Chore quando a dor vier. Lamente quando você perder. Entristeça quando uma pessoa amada partir. Mas enquanto isso não está acontecendo, regozije-se na vida. Quando a adversidade vier, não esqueça, Deus está com você. Talvez você que entrou nesse lugar hoje, os seus dias não estão para festas. Talvez o seu coração está pesado, a sua alma está passando por adversidades, você está angustiado. Eu quero dizer para você, nesses momentos também, nós percebemos o cuidado, o suprimento, a direção, o amparo e o sustento de Deus, porque Ele não nos desampara em hora nenhuma. Em hora nenhuma. Hoje pela manhã o reverendo Duzi deu um testemunho de uma situação que ele viveu em outro país, com a Andréia passando mal, e eles naquele momento sentindo-se só, mas de repente a visitação do Senhor esteve sobre ele, porque Deus não nos desampara no dia da angústia, não nos desampara. Você vai sentir a paz, o cuidado, o calor, a presença do Senhor, quando chegarem os dias de pranto. Mas a Bíblia também diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus, ele não veio ao mundo apenas para fazer com que você saboreie ao máximo os dias de alegria. Ele veio ao mundo para cuidar de você nos dias de adversidade. E eu quero dizer uma coisa muito importante, adolescentes, jovens, adultos. Jesus resolve todos os males da sua alma. Todos os males. Todos os males. Não há nada que esteja fora do controle dele. Nada. Nada. Ele resolveu o maior dos nossos problemas. Qual é? A morte. Se ele resolveu o maior dos nossos problemas, todos os problemas menores, ele vai cuidar quando nós atravessarmos por eles. E o pior que pode acontecer conosco é a morte. E ele já resolveu o problema, nos dando vida eterna. E o dia que nós partimos dessa terra, o lamento vai ser de quem ficar, porque quem partir vai celebrar a plenitude da vida, a plenitude da presença de Deus. Esse é o Cristo que nós cremos, esse é o Evangelho que nós pregamos, esta é a boa nova que deve ser comunicada. Cristo veio para resolver todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as angústias da nossa alma, todos os nossos males. No dia do choro, Ele não nos desamparará. Ele não é aquele amigo interessado somente nas nossas festas. Muito pelo contrário, a presença dele se torna bem marcante quando nós atravessamos dias difíceis ou quando nós atravessamos tempestades. O texto diz mais, nessa dinâmica da vida, existem momentos que nós vivemos uma comunhão com os outros, celebramos a união, as relações interpessoais, mas precisamos também dos nossos recolhimentos.
precisamos da companhia dos irmãos, precisamos de ter a casa cheia em muitas ocasiões, mas também é preciso fechar a porta, também é preciso ficar só, também é preciso, como diz o próprio Senhor Jesus, entra para o teu quarto, fecha a porta e conversa em secreto comigo. Meus irmãos, nós precisamos ler a nossa alma na presença de Deus, nós precisamos de sossego, nós precisamos de silêncio, nós precisamos de estar a sós com Deus, e o texto vai nos ensinar isso, para aproveitar cada minuto da vida. É muito importante conversarmos, brindarmos, celebrarmos a nossa comunhão com os outros, mas também é importante ficarmos sós, também é importante vasculharmos os escombros da nossa alma e ver como anda o nosso interior na presença de Deus, como andam os nossos valores, como andam as nossas prioridades, como anda aquilo que nós temos investido o nosso tempo. Versículo 5 ainda vai falar de liberdade e privacidade. Precisamos manter o respeito e o limite nas nossas relações. Há tempo, olha o que diz o versículo 5. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de recolher, privacidade. Não é possível vencer sempre. O versículo 6 vai nos trazer exatamente essa mensagem. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Em algumas situações, a nobreza está em desistir. Para esse sermão fazer efeito na sua vida, você que está com a sua vida atropelada, você que está com a sua agenda tumultuada, para esse sermão valer, você precisa chegar em casa essa semana e ter que fazer uma lista, ver como é que as coisas estão, e você vai ter que desistir de algumas atividades que você tem executado. Você vai ter que tirar fora algumas coisas que talvez esteja atrapalhando o seu processo de qualidade de vida, o seu processo de saborear o tempo e o presente que Deus tem te dado. Estabeleça alguns critérios para isso. Quando é que o essencial está sendo ameaçado e pelo que o essencial na sua vida está sendo ameaçado? O que está ameaçando aquilo que é essencial na sua vida? Quando é que o que está roubando a alegria da sua vida? É algum trauma passado? É alguma coisa que vem lá de trás e pesa na sua alma? Você precisa arrancar isso do seu coração. Quando é que a paz está desaparecendo no seu dia a dia? Quando é que você tem executado coisas que têm contrariado os seus princípios? Limpe a sua agenda dessas coisas. O texto vai também nos ensinar que nessa dinâmica da vida, nós precisamos ouvir mais e falar menos. Por isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais, fale menos. A sabedoria não está no falar. A sabedoria está no aprender a ouvir. E eu ouvi de um coreano uma frase que ficou marcada, gravada no meu coração. Ele disse o seguinte: diga algo somente quando você tiver certeza de que aquilo que você vai falar é mais precioso do que o seu silêncio. Só diga alguma coisa quando você tiver certeza de que aquilo que você vai falar é mais precioso do que o seu silêncio. Porque o texto vai nos ensinar que tem hora para falar e tem hora para calar. O problema é que nós não aprendemos acerca da hora de calar. Jesus vai nos ensinar sobre isso. Cuidado com a sua língua. O que nos contamina não é o que entra, mas é o que sai da nossa boca. Tiago vai trabalhar sobre esse tema. Olha, vocês precisam tomar cuidado com a língua, porque a língua de vocês, ela consegue incendiar uma floresta toda. Se você for para o livro de Provérbios, escrito pelo próprio Salomão, você vai ver outros versículos falando sobre o cuidado que nós precisamos ter com a nossa fala. Mas, irmãos, a nossa fala em si, ela não é problemática. O problema está na origem, de onde sai a nossa fala. O problema está no nosso coração. Por isso que Salomão vai dizer que nós precisamos nos recolher em silêncio para avaliarmos o nosso coração na presença de Deus. Porque uma vez que nós avaliamos o nosso coração na presença de Deus,
nós podemos então purificar, tornar a nossa fala cristalina, porque nós vamos tornar o coração cristalino à medida que nós buscamos a presença de Deus. E vamos então evitar conflitos, porque olha, o que a gente perde de tempo com a nossa mente, pensando naquilo que falamos e que não deveríamos falar, ou chateados com alguma coisa que alguém nos falou, que nós não queríamos ouvir aquilo, é muito, muito tempo. Quanto tempo você como esposa já perdeu com o coração magoado por causa de uma fala do marido? Quanto tempo você, marido, já perdeu por uma fala inapropriada da sua esposa? Quanto tempo nós, pais, em relação aos filhos também, ou no trabalho, ou na igreja, precisamos cuidar daquilo que falamos, porque aquilo que falamos também vai nos ajudar nessa dinâmica da vida, nessa dinâmica do tempo. E Salomão vai dizer que nessa dinâmica, nós também passamos por um momento de amar e um momento de aborrecer. O amor é muito interessante, porque amor, ele envolve aborrecimento. Quando você ama, você também tem uma relação de aborrecimento. Porque quem você ama nem sempre faz tudo aquilo que você gosta. E quando aquele que te ama te contraria, isso te aborrece. Por isso que Salomão vai dizer que essa atitude frequente nas nossas relações, de certa forma é natural. Há tempo de nós celebrarmos o amor porque estamos bem um com o outro, mas há tempo em que nós, por amar, ferimos e somos feridos. E esse tempo ele precisa ser tratado, esse tempo ele precisa ser colocado diante de Deus, para que Deus cure esses aborrecimentos e essas feridas, e a gente continue na caminhada. Meus amados, às vezes também, o nosso tempo é roubado, por causa desses conflitos na relação. Quantas horas, ou até dias você já ficou em conflito por causa de um aborrecimento que teve com alguém que você ama? Às vezes, filhos que ficam sem conversar com os pais. Às vezes, cônjuges também que rompem o relacionamento por um tempo, e esse tempo não volta. Por isso, evite o aborrecimento. Foque no amor. Foque no bem-estar do outro. Terceiro e último lugar. Para valorizar cada minuto é importante atentar para a nossa transitoriedade. Nós estamos passando. Nós estamos passando. A nossa geração está passando. Monique Algra escreveu um livro, Ser da Compreensão, um livro existencialista, e ela vai dizer o seguinte: analisar o tempo é observar o homem em sua maior contradição, a tensão entre a permanência e a transitoriedade, o poder e a impotência, morte e vida. Às vezes nós achamos que somos impotentes, achamos que somos eternos, mas na verdade nós somos transitórios. E Salomão vai falar isso bem no começo: há tempo de nascer e tempo de morrer. Nós estamos dentro desse tempo, do nosso nascimento até a nossa morte. Agora tem um detalhe importante: não sabemos quando vamos morrer, então nós temos que aproveitar o presente com o máximo de intensidade. E isso acontece quando nós temos consciência da nossa transitoriedade. Enquanto estamos por aqui, poderemos viver esses paradoxos tratados por Salomão: ganhos e perdas, vitórias e derrotas, alegrias e tristezas, fartura e escassez, saúde e enfermidade, paz e guerra. Mas se orientados por Deus, saberemos enxergá-lo em cada etapa da nossa vida. Por isso então, precisamos aproveitar ao máximo o tempo de ganho, o tempo de vitória, o tempo de alegria, o tempo de fartura, o tempo de saúde, o tempo de paz, e experimentando o consolo do Senhor, a sua força, quando atravessamos também por adversidades. Temos uma vida, e ela precisa ser vivida na presença de Deus para valer a pena. Entre o nosso nascimento e a nossa partida, nós devemos ter consciência de que valeu a pena. Eu pergunto para você, não sei se você está nos seus 15, nos seus 30, nos seus 45, 60 ou mais. A pergunta é simples: valeu a pena? Está valendo a pena? Eu lembro uma entrevista na TV Cultura, da Maria Gabriela, com o Boninho, alguns anos atrás. E a Maria Gabriela disse para ele: Boninho, eu vi você abrindo garrafa de vinho de
5 mil dólares, se você tem um helicóptero e você chegou aqui hoje à noite com ele, sozinho, um helicóptero com 8 lugares, só você veio nele aqui hoje à noite, ou seja, você chegou num momento da sua vida onde você tem tudo o que quer, viaja para onde quer, faz o que quer, e eu quero te fazer uma pergunta: valeu a pena? Valeu a pena? E ele respondeu para Gabi: Gabi, esses dias eu estava falando com minha mãe sobre esse assunto, minha mãe está com 90 e alguns anos, e eu perguntei para ela se a vida tinha valido a pena, e a minha mãe respondeu: olha, eu vivi coisas maravilhosas, eu experimentei sabores e lugares impressionantes, mas viver não valeu a pena. E o Boninho termina a entrevista dizendo, eu repito a fala da minha mãe: viver não valeu a pena. O que você tem tempo? O que você tem feito com o seu tempo? Você está correndo atrás de quê? Para a vida valer a pena, para o tempo valer a pena, o seu tempo, o seu presente precisa estar cheio de Deus. Busque Deus enquanto se pode achar. É isso que Salomão está nos ensinando com esse texto. Busque em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ame aquilo que vale a pena ser amado, e vale a pena ser amado aquele que te amou primeiro, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero concluir. Enquanto Deus, o dono do tempo, não for a nossa prioridade, nós não conseguiremos organizar as demais coisas. Peça-o para que ajude você a focar no que é essencial. Limpe a sua vida de tudo o que é fútil. Foque no essencial. Foque em Deus. Foque no seu marido, foque na sua esposa, foque nos seus filhos, foque na sua casa. É isso que vale a pena. Sérgio Averbar, que também escreveu nesse artigo da revista Época, ele diz o seguinte: é preciso treino para eliminar o que não é importante. Conseguir fazer isso é o que distingue pessoas ocupadas das eficientes e as eficientes das eficazes. Você precisa treinar, você precisa se disciplinar para focar naquilo que é prioridade, para que você deixe de ser tão ocupado e passe a ser mais eficiente na sua vida. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Isso envolve a sua saúde, isso envolve o seu bem-estar, isso envolve a sua qualidade de vida no presente. E lembre-se, Deus cura o seu passado. Não traga o seu passado para o presente, para ficar remoendo, sofrendo no tempo que Deus tem te dado para viver de alegria. Deus cura o nosso passado. Deus nos ajuda a organizar o presente. E Deus está conosco no futuro. Por isso, vivamos com o máximo de alegria possível o tempo presente que Deus tem nos dado. Faça isso essa semana. Que a sua semana seja uma semana marcada pela celebração à vida, priorizando aquilo que é prioridade. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar. Curve a sua cabeça. Acho que esse é um momento importante para uma reflexão. O que você tem feito com as 24 horas que Deus te deu? Aonde está Deus nessas 24 horas? Viver está valendo a pena? Viver só vale a pena quando vivemos para Deus. Viver só vale a pena quando Deus é o centro da nossa vida e tudo o que fazemos é para a glória dele. Limpe a sua agenda. Tire dela tudo aquilo que é fútil, desnecessário e que tem prejudicado a sua busca pelas prioridades.
Querido Deus, às vezes, como crianças, corremos de um lado para o outro sem sabermos onde queremos chegar. Passamos os dias e nem percebemos o Senhor neles. Passamos semanas, meses, e não sabemos o quanto evoluímos na nossa fé e na comunhão com o Senhor. Acostumamos com a vida familiar e deixamos de celebrar os momentos tão importantes, como casais, como pais, como filhos. Querido Deus, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia de cada pessoa que entrou nesse lugar hoje, que às vezes está focando em coisas periféricas e deixando de aproveitar aquilo que é essencial, e a vida está passando. Nos ajude, ó Deus, a reconhecer a nossa transitoriedade e aproveitar o máximo possível daquilo que é central, prioritário e essencial na nossa vida, o Senhor e todas as dádivas que o Senhor tem nos dado. No nome de Jesus que oramos. Amém.